Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nesta semana nós vamos tratar de alguns temas gerais relacionados a uma perspectiva cristã da realidade, a uma visão cristã do mundo. O motivo de eu estar gravando os temas desta semana tem sido a observação e a coletânea de alguns papos e conversas, frutos do aconselhamento pastoral e da própria atividade pastoral que tenho desenvolvido. Portanto, eu peço que você esteja acompanhando. Hoje nós vamos tratar sobre uma temática recorrente na Escritura Sagrada. Há um termo técnico na teologia bíblica chamado MIT, que significa unidade temática da Escritura Sagrada. Como teólogos reformados, bíblicos reformados, nós temos dois mitos principais. Um deles é a história da redenção, olhar a Escritura Sagrada como história da redenção. O outro dele é um mito tríplice de reino, aliança e mediador. Há uma abordagem também feita a este respeito pelo reformador Martinho Lutero, que julgo ser bastante útil para nós também, que é algo recorrente que está presente nestas duas. Ao falarmos de história da redenção, nós estamos falando precisamente sobre a obra redentora que Deus exerce sobre a humanidade. Ao falar de reino, mediador e aliança, nós estamos falando sobre a maneira como Deus administra toda a realidade criada. E nós vamos tratar estes aspectos em outros subtemas também ao longo da semana. Mas hoje eu gostaria de tratar de uma maneira como o reformador Martinho Lutero olhava a mensagem bíblica. Lutero dizia que toda mensagem bíblica poderia ser resumida em dois conceitos: lei e evangelho. Entretanto, para Lutero, estas palavras tinham uma conotação muito específica. A denotação própria de lei e evangelho são algo mais gerais, não tanto um conceito técnico como nós temos trabalhado dentro da forma calvinista. É técnico, sim, com certeza, requer uma definição, mas não na mesma nomenclatura como nós temos usado na nossa teologia reformada. Para Lutero, lei é toda aquela parte da Bíblia que diz respeito à normatização, aquilo que diz respeito à regra, à conduta, à responsabilidade humana. Portanto, são a mensagem bíblica, é a parte da mensagem bíblica que orienta, que normatiza, que conduz, que padroniza o padrão comportamental humano, basicamente orientando aquilo que o homem deve fazer, diz respeito às ações humanas. Ainda que este exercício seja um exercício intelectual, como crer, por exemplo, ou confiar, mas diz respeito a tudo aquilo que toca a responsabilidade humana, a ação humana. Portanto, lei não tem aqui, segundo Lutero, aquela acepção que os calvinistas vão ter de uma forma mais específica, destrinchando como os seus aspectos civil, cerimonial ou mesmo moral. Nós não estamos entrando neste detalhamento, mas a grosso modo falando da parte bíblica que diz respeito às nossas responsabilidades. Elas estão presentes de Gênesis a Apocalipse, porque a palavra de Deus, nos diz a Escritura Sagrada, ela nos foi dada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e nos foi dada para a nossa instrução, precisamente para a nossa edificação. Nos diz a Bíblia, toda a Escritura, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, lei significa tudo aquilo na Bíblia que nos orienta para como agir de acordo com a vontade do Senhor, as ações humanas conforme são descritas na palavra de Deus. É importante nós entendermos que a lei tem um propósito, e aí eu cito os três usos da lei conforme a fé reformada e Calvino bem trabalhou, que são eles: mostrar o contraste entre Deus e os homens, na santidade de Deus e na pecaminosidade humana, nos levar até Cristo Jesus, o segundo uso, e o terceiro, apontar o caminho da piedade.
Portanto, nós podemos concluir que, conquanto nos mostre o caminho da verdadeira piedade, a lei é ineficaz para nos mostrar o caminho da redenção, porque a lei mesmo não salva, ela aponta a necessidade do Salvador. E aí vem o segundo conceito que dizia Lutero, que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, também contém uma outra mensagem além da lei, que é o que ele chama de Evangelho. Evangelho, literalmente, significa na língua grega, euangelium, boa nova, a boa notícia, aquela boa notícia que foi anunciada já pelos anjos, né? Que diz, eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Nos diz o texto em Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A boa notícia é que o ser humano tem um Salvador. Portanto, evangelho para Lutero é toda a mensagem bíblica que aponta para a pessoa e a obra do Salvador Jesus Cristo. Ela está presente desde o livro de Gênesis, quando logo após o pecado Deus anuncia que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e prepara roupa a partir de uma pele de cordeiro. O descendente santo prometido a Abraão, através do qual seriam benditas todas as famílias da terra. Portanto, o evangelho não é, em Lutero, esse termo genérico, como muitas vezes nós falamos de toda boa mensagem da parte de Deus. A mensagem é de Deus, então ela é boa, então ela é uma boa notícia, um evangelho. Não. Para Lutero, o evangelho é um conceito mais específico. O evangelho diz respeito especificamente à ação de Deus de salvar pecadores através da obra do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, o evangelho não diz respeito nada ao ser humano, não é nada que o homem faça, mas é exclusivamente o que Deus faz para salvar o pecador através de Jesus Cristo. É isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que o evangelho demanda é arrependimento e fé, confiança naquilo que Deus em Cristo Jesus faz para salvar a humanidade. Esta sim é a mensagem da salvação. Agora preste atenção, lei e evangelho estão o tempo todo presentes na mensagem bíblica, e um aponta para o outro. A lei demonstra a necessidade do Salvador, e o evangelho mostra como nós encontramos em Cristo Jesus a nossa salvação. Não apenas a salvação da condenação eterna, mas a salvação diária, da autonomia, da independência, da rebelião. O evangelho é Deus agindo para salvar pecadores. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pela lei que nos aponta o caminho da piedade e pelo evangelho que nos mostra como Jesus nos resgata para este caminho. Louvamos o teu nome e pedimos que nos ajude a seguir a lei e o evangelho. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você amanhã.